Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores a eles. Poderá dar-se que espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. As relações no além-túmulo. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior?
O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre aqueles espíritos que a eles são semelhantes. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedir, enquanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente. E assim de geração em geração. Como é que os que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo
como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que a eles são assemelhados, e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes, e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara, sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra,
porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com aqueles espíritos que lhe ficaram abaixo. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, para atingir a esfera em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará um encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e imediatamente após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas.
Como é que ao espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas, e não aqueles objetos. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. O homem, que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como sábio,
admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Comemoração dos mortos. Funerais. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Agrada-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a forma que tinham quando encarnados. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que a prece seja feita com o coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares. Inferioridade moral. Que importa
este ou aquele canto da terra a um espírito elevado. Não sabe ele que sua alma se reunirá àqueles que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto, destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha despojado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam um grande prazer com as honras que lhes tributam ou se aborrecem com pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga da sinceridade ou não das declarações que, quando encarnado, lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa, a voracidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. Prelúdio da volta. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente, assim é. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Se considerasse bastante feliz,
numa condição mediana entre os espíritos errantes, e por consequência não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera a que pertença. Se já está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida em fora. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida?
Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. União da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está... Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Perguntas se como homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte, que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é
que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Há de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do recém-nascido, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. Influência do organismo. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? É, como vidro muito opaco. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos,
como a excelência de um trabalho está para a excelência da ferramenta própria à sua execução. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades.